Paz e graça com todos. Irmãos, vamos falar sobre um assunto muito interessante, aonde incomoda muito a nossa carne, que é o pecado. O pecado que habita em cada um de nós. Vemos muitos homens, muitas mulheres dizendo que não tem pecado, elevando a sua soberba ao extremo. Vemos que pela palavra Jesus diz outra coisa. Mas vamos para que nós possamos entender o que Jesus pode nos ajudar nessa parte. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Assim façamos morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, o que é idolatria. E por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele mesmo levou o seu corpo aos nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morremos para o pecado e vivemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Sabe, irmãos, vemos que Jesus diz que nós somos pecadores e também diz que pode perdoar os nossos pecados, mas se nós se arrependemos dos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para redimir os pecadores, e todas as pessoas cometem pecados nas suas vidas. E por isso, todos nós precisamos de ser resgatados do poder do pecado. Todos nós precisamos ser resgatados do poder do pecado.
Um pecador que aceitou o sacrifício de Jesus e recebeu o perdão é uma nova criatura. Já não é escravo do pecado, é um filho de Deus chamado para fazer grandes obras. Estes são os passos mais importantes que um pecador pode dar. Confessar que tem pecado na sua vida e reconhecer que precisa de um Salvador, Jesus Cristo. Admitir que não consegue se salvar pelas suas próprias obras. Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo para nos limpar dos pecados. Declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deixar para trás o pecado e vivendo uma vida que agrada a Jesus. Que a paz e a graça estejam com todos, em nome de Jesus. Eu não tentei convencer você. Escute aqui. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus.